gente, bem-vindo a mais um episódio de Terapias Podcast. E hoje vamos dar continuidade a saber mais sobre as experiências de como é morar no exterior. Hoje, o país da vez é o Canadá. O Canadá é um país que inspira assim... Ai, não sei. Eu acho que eu moraria muito fácil no Canadá, mas vamos ver agora, né? Porque a gente passar alguns dias lá é uma coisa, ouvir falar sobre o Canadá, mas morar lá é o que vamos perguntar para Nai hoje, que morou no Canadá e vai nos contar tudo local. Chamando ela. Oi, meu bem. Olá, tudo Boa bem? noite. Boa noite, boa noite. Como é que tu tá? Tudo certo, graças a Deus. E aí, Coisa mamãe? boa. E aí? Como é que tá? Meu rosto, como é que tá? Muito Conseguindo nítido. voltando a trabalhar, tudo certo, tudo em ordem já? Voltando aos poucos, né? Não é Sim. fácil, estamos dando uma surtada, mas Deus Bem-vindos ao sempre Terapia forte. Podcast. Olá! Tudo bem, moça? Oi para pessoas, então. Oi, galerinha! As pessoas que já nascem, né, no digital é outra coisa. Aham. Já estava aqui a Naiesca, agora já conversar. Agora eu já vou lá jogar, porque eu já comi todo o meu hot dog. Olha, ó. A gente faz umas Aproveita trocas, por né? mim, que eu não posso mais comer hot dog. Não pode? Não, intolerância à lactose extremo. É, Enfim, a falamos vida. disso em outra ocasião. Sobre isso. E aí, meu bem? Então, eu tava mesmo falando que o Canadá, eu nunca fui pro Canadá, quero um dia Uhum. ir. Mas eu não sei o que acontece, me inspira de que, eu acho que eu moraria muito fácil no Canadá. Eu tenho uma referência, olha a minha referência, tá? Eu adoro coisa de Galera, ó, decor. a mamãe ama viajar. Ela quer ir pra todos os estados. Viu? Ela já sabe, Do né, planeta cidade? Terra. Eu olho aquele episódio, aquela série sobre decoração do A Beaudation Vancouver. Já tem Ah, sim, muito tempo. sim, sim. Uhum. Ai, gente, mas assim, aquelas paisagens, aquela coisa, né? Não sei, eu acho que eu moraria muito fácil no Canadá. Mas eu não vivi a experiência, né? E você? Quanto tempo tu ficou lá no Canadá, Maísca? Ai, deu quase 2 anos aqui no Canadá. Uhum, Voltei, mas não foi porque, vamos voltar. Teve uhum. coisinhas ali, visto, não é tão simples, né, ficar. Então, fechou ali teu visto, pega tuas coisinhas e vai embora. Não tinha possibilidade de fazer um Entender? upgrade? Fiz tudo o que podia fazer, né? Aham. Mas não consegui. Tem 3 possibilidades ali no Canadá, né? Tu vai para Uhum, trabalho, né? Com work permit, ou tu uhum, vai como visitante, né? Ou se não, uhum. tu vai como sponsor. Daí é alguém te contrata, né? Só que daí essa Sim. pessoa ela tem que justificar para o governo que você é muito importante para eles e que se não te contratar, não tem outra pessoa que faz o que tu faz. Entende? Então eles têm que pagar várias taxas e tudo mais. Tentei fazer o sponsor, não deu certo, porque também tem certas regras em empresas, né? E não deu. Já tentei com um advogado, fui atrás, mas não deu certo. E nem o meu marido se contratado. Sim. Então, pega as malinhas e volta. Sim, bom, já começou falando que por ti tu ficaria lá. Nos conta Exatamente. o que. Claro que a gente sabe que todas as experiências, tanto aqui como em qualquer lugar, sempre tem os prós e os contras. Uhum. Mas por que tu ficaria? Por que tu moraria no Canadá? Qualidade de vida, né? Começando por aí, qualidade de vida. Tu poder sair na rua sem ter preocupação de que vão roubar teu telefone, vão roubar suas coisas, não pode sair com um colar de ouro, né? Que tu pode perder tua vida. Já é um ponto ali, check, que tu não pensa em mais, né? Uhum. E só que o que eu gosto também vamos colocar aqui, que o Canadá ele é muito grande.
certo? Eu fiquei na parte de Vancouver, que é uma ilha no Canadá e é, é o lugar do Canadá que é menos frio. Então a gente fez ali uns -13, tá? Teve neve, teve. O ano que eu estava ali foi bastante até, não era tão, não tão comum, tanto que teve muitos acidentes ali nas redondezas, porque não estavam preparados para a neve, né? Uhum. Mas também tem o outro lado do Canadá, que daí é -40, né? Esse lado do Canadá eu não ia, tá? Tanto que eu não fui. Toronto nem me convide. Esse, esse lado ali, não. Agora, o lado que eu fui, que é Vancouver ali, tranquilaço, sabe? Volto porque é a qualidade de vida. E, mas assim, em questão de temperatura, tu falou -13. A gente sabe, eu não sei como é que é a questão de umidade lá. Porque aqui o -13 nós estávamos congelando, né? Aqui. Uhum. Como é que era a temperatura lá, esse frio? O que representaria para nós aqui? Seria o -13 também ou representaria uma outra temperatura? É uma outra temperatura. É que lá é mais seco. Eu tinha muito problema com o meu nariz, que ele vivia sangrando. Sabe? É bem seco. Então, tu tem que estar sempre com um potinho de água do lado da tua cama. E aqui nós já temos a diferença que é úmido. Então, o nosso frio, ele é mais rigoroso porque ele é úmido. Lá não acontece. Tanto que a gente, lá eles têm casacos, enfim, é uma infinidade de roupas totalmente diferente que a gente tem aqui. Aqui as nossas roupas são erradas, né? São Como muito assim? finas. Ela, assim, muita coisa não é impermeável. E tinha que ser, porque a gente tem, é muito úmido a nossa região, né? Sim. Lá eles têm, lá tudo, os casacos são todos impermeáveis, com forros e mais forros, e são duplos. Enfim, é um negócio que tu sai pra rua só com uma japona, um casaco daqueles e uma roupa manga curta. Tu vai pra neve até no joelho e tu tá tranquila. Chegou no trabalho, já tá tudo climatizado, tu tira o teu casaco porque tu já tá passando calor, entendeu? Diferente aqui, se a gente tá com um casaco, apesar, eu trouxe alguns casacos lá do Canadá, eu uso esses casacos aqui, me ajuda muito, só que eu entro nos ambientes, eu tenho que continuar com esse casaco, porque os ambientes ainda são frios, né? Isso que tu tá morando em Gramado, né? Tô morando em Teoricamente é uma Gramado. cidade já diferenciada em termos de receptividade e de acolhimento assim das pessoas para tu Uhum. ver, né? Mesmo com os casacos de lá, tu sente que aqui não é o suficiente. Exatamente. Aqui é bem diferente, né? É bem diferente. Tanto que a minha adaptação, a questão do nariz, do sangramento, foi bem punk, assim, sabe? Era uma Uhum. coisa que me incomodava muito. Pra respirar era mais difícil. Mas tu vai se adaptando, né? Tu vai pegando o jeito do lugar. Agora tu imagina, eu tava aqui os últimos dias, daqueles calorão aqui, eu tava toda hora, né? Colocando hidratante aqui. Agora tu imagina num lugar de frio real, né? Nossa Uhum. senhora. E fiquei imaginando agora seu perrengue. Não, lá foi. E ainda que eu trabalhava longe, né? Pegava aí 2 metrôs, mais ônibus. Então eu ia para cidades de distância e cada vez o que eu comparava era se o meu joelho já estava na neve, sabe? Porque daí ia aumentando os níveis, ia tendo muito mais neve, né? Porque Vancouver é mais raro de acontecer a neve. Ali é mais chuva, né? Não é tão frio. Mas aconteceu. Mas não muito. Dizem assim, as pessoas dizem que nesses lugares muito frios, que a gente fala, ai, eu gostaria tanto de morar num lugar de neve, ai, ver a neve. E diz que muitas pessoas falam, então vai morar pra ver se tu vai continuar Boa querendo. Como sorte. é que é? E diz que Olha, que tem que limpar tudo e abrir estrada. Como é que ah, é essa experiência? não, é bem complicado porque tu é responsável pela a tua calçada, né? Se uma pessoa se machuca ali, tu responde, né? E lá a lei pesa, aí é diferente. Mas essa questão da limpeza, né, é obrigatório. Em Vancouver não tinha muito porque não nevava tanto, graças a Deus. E aí, tu mora em apartamento, tu não tem essa preocupação, porque daí tu paga, né? E eles fazem pra ti, porque tu mora num condomínio. Mas, olha.
Quando a neve tá caindo, é lindo, é lindo. Até quando eu cheguei no Canadá, foi no final do ano, foi em setembro ali, então eu peguei o Halloween e depois eu peguei o Natal. O primeiro dia do Natal começou a nevar. Foi a coisa mais mágica pra mim, porque foi a primeira vez que eu vi neve. Foi lindo, foi lindo. Enfim, mal eu sabia que um ano depois eu ia odiar a neve, né? Aquilo derrete, congela de novo, vira um sabão. As ruas viram sabão. As pessoas vão pisoteando naquela neve e eu não sei como ela se transforma em barro. Fica um nojo, fica uma coisa horrorosa. Entra para os lugares, né? Os metrôs estão sempre molhados, sempre sujos e o fedor. Enfim, é lindo de olhar, mas na prática mesmo, que tu tem que trabalhar, botar o pezinho na neve, não é tão simples assim, não, E para os não é tão carros, legal. e para os carros passarem, aí tem aqueles sistemas daqueles caminhões que abrem assim a neve de manhã. Isso, tem. Aham. Exatamente. Então, eles de manhã sempre é incrível como a cidade ela se transforma, né, na questão da noite, que eles botam para trabalhar as pessoas e tudo muda, né? Então, eles estão sempre, bom, país de primeiro mundo, né? Eles estão sempre ali As limpando, pessoas arrumando. se recolhem e eles começam a trabalhar. Exatamente. Exatamente. Que é o contrário aqui, né? Aqui é um dos maiores problemas eu vejo em Gramado. É uma coisa que, enfim, eu vim para Gramado pela qualidade de vida, porque depois que eu voltei para o Brasil, eu pensei para onde que eu vou, sabe? E nada mais serve, porque depois que tu conhece algo tão, assim, tem seus problemas, tem, mas para mim foi muito bom também, sabe? E Sim. voltar a ter o choque da realidade da minha cidade, não ser mais o que era, não ter ido para frente, tu fica, bom, não dá mais aqui, não tem mais o que eu faço para o que eu tenho o que fazer aqui, entendeu? Eu tenho que sair daqui. Então eu achei em Gramado, né, a solução. Só que aqui em Gramado tu vê que, por exemplo, eles não colocam as pessoas trabalhar à noite. Teria que pagar hora extra, né? Então a prefeitura, o estado não quer fazer esse tipo de coisa. Que seria o ideal, porque é o momento que não tem ninguém nas ruas, né? Sim. Então era no momento que eles iriam conseguir fazer tudo o que tem para fazer, fechar todos Mais os rápido. buracos que precisa mais rápido, ter um tempinho de cura ali, pelo menos para os asfaltos, e no outro dia já voltar ao fluxo, né? Mas aqui é a questão trabalhista, né? Que daí é diferente. E isso seria uma coisa que, se mudasse no Brasil, seria muito bom. Aí Porque evoluiria mais rápido, né? com As coisas. certeza, porque daí tu não tranca o trânsito, né? Aqui fica um caos. Esses tempos eles estavam fazendo toda a repaginação de novo das ruas, da parte dos esgotos. Então eles tinham que abrir trechos enormes aqui em Gramado e muitas ruas fechadas. Imagina, sabe? As principais, a São Pedro fechada, sabe? A Borges fechada, a Rua Velha fechada. É um caos total, um caos total. Mas falando agora assim nessa questão de trabalhar, dessa diferenciação, né, de trabalhar de noite para que a evolução aconteça com mais rapidez. Tem uma questão de as pessoas se recolhem mais cedo, ou é como o Brasil, que é meio que tudo ainda funciona um pouquinho mais de tempo. Pergunto pelo seguinte, porque eu falando com as meninas dos outros, e pelas vivências que eu tenho, alguns países parece que chega um momento que tudo parece que a vida acaba fora. Como é que é no Canadá essa vida de noite, à noite? 2 horas da manhã fecha quase tudo, né? Então, tu não vai achar uma festa, uma balada até 5 da manhã, 7, que tu volta e, sabe, tá emenda o café da manhã, esquece, não tem isso lá. É bem chato, assim, essa parte. Mas, mas assim, o pessoal é que nem como no Brasil, janta até tarde, fica até tarde. Porque eu tava fazendo umas relações, que nem no Reino Unido, normalmente tudo mais cedo, né? Lá Tudo também. acontece mais cedo. Uhum. E no Canadá não. No Canadá é meio que tipo É nove de da tudo um noite, 10 da pouco. noite. É que é de tudo um pouco. O que que acontece no Canadá? O Canadá, o que tu menos vai ver é canadense. Porque é um
É bizarro. Tanto que as pessoas lá achavam que eu era de lá. Pela questão da cor da pele, né? E até se impressionavam quando eu falava que eu era do Brasil. Mas, e isso também, depois eu conto mais um detalhe dessa questão de cor, tá? Tá. Tem, como tem muitos imigrantes ali, tem os espaços, por exemplo, tem as festas latinas, né? Então tem um pub lá que vai tocar música brasileira, né? Que vai ter mais latinos, mexicanos. Tem muito. Lá o que tu mais vê é indiano, mexicano, chinês. Brasileiro, nossa, brasileiro tem muito brasileiro lá, é impressionante assim quanto brasileiro tu encontra. Então acaba que tem algumas festas ou outras, só que mais pela questão da lei deles não pode ir muito adentro, Uhum. entende? Então Sim. o que que acontece, que eu acho que acontece em vários outros países do mundo, é o happy hour, né? Que eles falam, que ali eles baixam o valor do consumo, do valor da bebida, né? E da comida, as pessoas começam a se divertir mais cedo. E depois elas vão para casas, né, para apartamentos, para tentar fazer mais festa, né? Então, Sim. Uhum. Eu é uma entendi. coisa que eu acho que é que nem nos Estados Unidos, não, tu não vê festa até 5 horas da madrugada. Não tem. Tu falou agora que tu vê muito, parece que tem muito mais pessoas de fora do que do próprio Canadá. Uhum, E tu também falou no visto, no teu visto, que tu é uma pessoa que tu gostaria de morar lá, gostaria de estender teu visto, mas tu não conseguiu. isso. Tem, de alguma forma, eles estimulam que as pessoas venham para o Canadá ou meio que eles são seletivos? Pergunto porque tem países que parece que eles estão tipo assim, pelo amor de Deus, venha, né? E alguns estão mandando embora, embora mesmo. Como é que é o Sim. Canadá em relação a isso, às pessoas de fora? Olha, o Canadá, ele é que o país, né, por exemplo, com o Brasil, a gente não tem muita conversa, né? Diferente com a Índia, por exemplo. A Índia, eles conseguem a cada, tipo assim, eles voltam, ficam um mês no país deles, eles conseguem voltar e ficar mais 6 e trabalhar. Aí, eles voltam, ficam mais um mês no país deles e conseguem voltar de novo e trabalhar. Nós não Mas, conseguimos isso, é sabe? diplomático isso? São acordos que eles têm, né? Então, eles conseguem estar fazendo esses trâmites. Já nós não temos muitos acordos, né? Então, para nós é super difícil, tanto que até para sair o visto, para a gente ser aprovado, a gente tem que comprovar uma renda, a gente tem que comprovar que a gente tem dinheiro para sobreviver por um certo tempo no Canadá. Porque eles entendem que tu vai vir e talvez 3 meses tu não consiga trabalhar. Então, tu tem que ter dinheiro para se manter, sabe? E é com conta comprovada. A mesma coisa quando tu aluga um apartamento, né? Isso também tu tem que comprovar que tu tem como pagar, sabe? Então não é tão fácil para nós, pelo menos brasileiros, tá? Agora, que para a China, a Índia eu sei que sim, porque a Índia eu já conversei, eu tinha duas amigas indianas, então elas me falaram um pouco de como que era, né? Então, para a Índia era mais fácil, para o Japão era mais fácil também, que eu tinha uma amiga japonesa, e para a China acredito que também é um pouco mais fácil, mas para nós ali, pro brasileiro, tanto que eu não consegui muita solução, né? Eu tive que voltar, apliquei 2 vezes para visto de turista e terminou ali, não tinha mais o que eu fazer, sabe? E Posso ficar legal? Posso, mas não vale a pena. para alugar é fácil para brasileiro? Não, não. Aí que tá, tu passa por uma seleção, né? Tu vai, tu vai tu aplica, né? Na oferta, e aí tu vai visitar. Só que não é tu gostar do apartamento, é o dono do apartamento gostar de ti, entendeu? E saber que tu tem condições de pagar ele. Então, é basicamente uma seleção. Teve um apartamento que eu gostei muito em Downtown, que eu morei no centro, né, de Vancouver, e que a gente disse, olha, eu pago 3 meses de aluguel para ti antecipado. A gente mandou comprovante do dinheiro. Ele não escolheu a gente, ele preferiu escolher um casal canadense. E, enfim, ele gostou de nós e tudo mais, né? Mas preferiu o casal canadense lá que já tinha dinheiro transferido para dólares e a nossa conta era em real, né? Só que Sim. mesmo a gente fazendo a conversão, tinha o dinheiro, né? Isso ele não precisava se preocupar. Mas a gente não foi escolhido.
É, teve uma outra situação que eu fui com um casal de amigos e eles eram do Rio de Janeiro. Então, eles mais escurinhos, né? E para eles foi muito difícil conseguirem apartamento. Nossa, sabe? Foi bem difícil mesmo. Eles sempre recebiam não. E eu e o meu marido, a gente foi em três entrevistas. Três entrevistas, duas a gente foi aprovado, então uma a gente teve que deixar de lado para pegar a outra, e uma que a gente queria mesmo, a gente foi negado. Mas a gente não precisou fazer muitas. Eles já começaram um mês antes da gente fazer entrevistas, porque a gente não deu muita bola. A gente não achou que ia ser tão. A gente Difícil. não achou que era tão difícil assim, sabe? Mas então, tipo assim, tu tem um mês que tu tá num Airbnb, já corre, já vai atrás, e porque senão tu pode sim não conseguir um apartamento, porque a pessoa ela tem que te escolher. Não é tu E, que escolhe. e a questão da oferta e da demanda, tem uma boa oferta, por isso que eles são assim seletivos, ou não? É cultural mesmo? Tem bastante a demanda. Tem bastante demanda, porque ali vai muito. Essas pessoas, esses imigrantes que vão para lá, indianos, coreanos, eles vão muito para estudo, porque tem muita faculdade boa ali, tem muitos programas de escolas ali muito bons. Então, sempre, né, obviamente, A tem oferta acaba se imigrantes. limitando. Uhum. Então, para eles, tá ok. Tanto que hoje, eu tenho uma amiga que ainda mora lá, uma brasileira. Ela disse que eu saí no momento certo do Canadá. Porque hoje o aluguel tá horrível de caro. Horrível de caro. E na época que eu estava já era caro. E agora sim tá absurdo. As pessoas, né, eles tiveram um aumento muito grande na comida, na inflação, tudo mais. Toda questão política. E a questão dos aluguéis ali aumentaram também muito. Dizem que o Canadá também é um país que aqui os imóveis em si, de compra ou aluguel, são com um valor bem considerável, né? Ele é um valor diferenciado. Sim, sim. Quanto mais perto, né, do centro ali de downtown, mais caro é, sabe? Então, sim, é bem. Tu conseguir conquistar um apartamento, uma casa no Canadá não é tão fácil assim, não. Tem bastante peleia, né? Mas agora, por exemplo, carro, eletrodomésticos, isso lá tudo é bem mais simples, né? Bem mais fácil. Comida, tem acesso mais fácil. E o dólar canadense e o americano, como é que é a relação? Olha, a última vez que eu vi o dólar canadense, ele estava 4 e pouquinho, porque ele teve uma alta, né? E o dólar americano, ele é sempre um pouco mais alto que o dólar canadense. Mas Sabe? quatro e pouco, quatro. Um Sim, dólar era quatro e pouco. ele foi a 4 e pouco, Nossa, mas trocar dos meus dólares. Eu acho que foi a 4,27, se eu não me engano. eu até cheguei a ser mais pareado, né? Porque aqui tá seis, por aí, né? Que tá É, mais ou menos o dólar, né? Eu pensei que o isso. Canadá já fosse meio que quase vamos dizer, uma extensão do Não, americano, mas não, né? não. Tem uma diferença bem significativa aí de US$ 2 mais ou menos. Uhum. Tu colocou para mim que tu queria fazer uma adenda a respeito de cor de pele. O que tu quis dizer com isso? Essa parte aí do aluguel. Essa parte do aluguel para ser aceito, né? Mas isso tu notou em vários segmentos ou esse foi um ponto? Comigo eu não tive problema por eu ser mais branca, mas esse casal de amigos que foi conosco, eles falavam, sabe? Foi difícil para eles. Então, ali que eu tive essa visão, porque quando tu não tá na pele, né, tu não sente. Claro. Entende? Então, Mas nós já falamos mais vezes sobre tua vivência no Canadá, né? Tu teve mais de um emprego, tu fez muitas coisas lá. Então tu circulou por muitos ambientes. E nesses ambientes, alguma vez você se deparou com isso? Tem muitas pessoas com cores diferentes lá? Porque tu me falou da Índia, né? Que a Índia é um país
com uma cultura totalmente diferente do Canadá, diferente do Sim, Brasil. A cor de pele é diferente também, mas tem uma relação diplomática muito boa com o Canadá. sim. Então, tu acredita que é também seletiva essa questão de cor de pele, pra ti sim, pra ti não? Tudo, tudo depende, é que vai da etnia, né? Quem que tá fazendo com quem, entendeu? Por exemplo, tem canadenses que não gostam do indiano, que não gostam do brasileiro, enfim, e deixam isso super claro. O que que vocês estão fazendo nas nossas terras, entendeu? Assim como também existe isso no Brasil, Eu né? ia dizer, Entende? com Isso certeza. Isso tem em não todo é? lugar. É, exatamente. É, Entende? Aí o que que tu nota assim muito é, por exemplo, o Canadá, eles precisam de pessoas para limpar o chão, eles precisam de pessoas para obra, né? Eles precisam da gente. do Eles operacional. precisam do indiano, eles precisam do brasileiro, né? E uma coisa bem interessante é que, por exemplo, né, brasileira, se eu aplico para uma vaga e eu tenho experiência, né? Eu tenho um currículo, eu tenho uma carta, né, de recomendação muito boa, é muito difícil eu conseguir a vaga na frente do canadense. O canadense vai ser sempre escolhido. Ele que vai estar sempre nos offices, ele que vai estar sempre nos empregos melhores, né? Ah, claro, tu consegue em algumas empresas mostrando trabalho, mostrando serviço, mas entre escolher um e o outro, eles vão sempre escolher o canadense. Isso é fato. Tu tem que se destacar muito para ser a primeira opção com o canadense. Exatamente. Exatamente. Mas eles são justos no sentido de, o trabalho é mais ou menos parecido, não modifica muito, ou eles têm uma leve xenofobia em relação a isso. Olha, eu acho que, assim, todas as partes existem, tá? Mas não vou generalizar, porque também vai muito da pessoa. Porque eu vi o brasileiro fazendo com o próprio brasileiro. Entende? Então, é meio relativo, né? Tu generalizar não acontece. Sim. Eu trabalhei em lugares, eu tive. Deixa eu ver se eu tive gerente canadense. Eu acho que eu não tive. Eu tive uma brasileira, que ela não me tratava muito bem. Ela era bem. A tua chefe era brasileira. Que ela era assim, um pouquinho mais superior que eu num trabalho que eu tinha, e ela era bem nariz empinado, não me explicava muitas coisas. Era bem. E eu tava aprendendo inglês, assim, né? Então, aquela pessoa que revirava o olho quando tu fazia uma pergunta, sabe? Eu passei por isso. Fiquei tão chateada, tipo, poxa, nós somos do mesmo país, sabe? Tu tá num cargo maior que o meu, legal, pô, me ajuda, sabe? Que eu sempre tentava ajudar ela em tudo que eu podia, né? Tanto que depois, quando teve um problema na empresa com um cliente lá, daí ela quis me chamar pra defender ela, né? Sim. Enfim, tudo que vai rola. É que Tudo que tem vai rola. brasileiros que quando moram no exterior ou vão viajar muito, eles vê alguma coisa. Ah, isso só pode ser brasileiro. Ah, isso. Uhum, Eles mesmos são preconceituosos com eles mesmos, né? exatamente. Infelizmente. Exatamente. E outra, tem brasileiros que dão golpe em brasileiros. Meu Deus. Incrível, incrível. Sério, não, é surreal. Ah, Então, tem de tudo, sabe? Tem de tudo, não consegue nichar muito, tem de tudo um pouco ali. sim. E assim, deixa eu te perguntar em relação, claro, dentro da tua experiência, mas o que você conviveu, né? E o que você sabe. Aham. Os contratos de trabalho também são tipo americano? Terminou, é isso? Ou tem. Como é que funciona? Eles. Tu tem um tempo ali de teste, né? Que eles podem, enfim, cortar, porque não tem muito esse direito trabalhista. Ali tu ganha por hora. Né? Se eu quiser trabalhar o tempo, se eu tenho work permit, eu posso trabalhar
tempo que eu quiser. Eu posso trabalhar de manhã, de tarde e de noite. 3 empregos diferentes, né? Uhum. Agora, se tu é estudante, isso já não pode acontecer. Tu tem um tempo determinado só para trabalho. Que Ou seria? que seria meio turno só, Tá. tá? Mas esse negócio, assim, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que quando eu perdi o meu visto de trabalho, fui cortada. Entende? Então não tinha como continuar, porque ali é tudo certinho, é tudo tabelado, os horários, as horas extras, né? Tudo eles têm que mandar para Receita, é uma burocracia bem grande. O governo ele fica bem em cima. Então, por isso que eu disse, né, que ficar ilegal não era nenhuma opção nesse país, porque é muito difícil mesmo. Tu não consegue a saúde, né? Diferente no Canadá, no Canadá não, nos Estados Unidos, que muita gente fica ilegal, né? Uhum. Mas no Canadá é bem difícil mesmo, porque eles vão atrás, sabe? E eles são assim, o povo é regrado, é horário é horário. Sim, sim. São bem certinhos, assim, sabe? Com relação a isso, assim. É bem. Tudo funciona, né? Até o ônibus chega certinho, no horário certo. Ah, se ele tá adiantado, ele vai ficar esperando no ponto até dar o horário dele para ele sair, porque é cabeado. E aí, então, ele vai chegar no horário certo. É muito. Tudo muito certinho lá. Cabeados quer dizer o quê? Eles são uns cabos elétricos, então não é com gasolina, né? Não é diesel, é, Ele- eletricidade, né? Ah, Que não é é a gerado. gasolina. Tem a diesel, né? Se sofre alguma emergência, mas eles também são cabeados. Então, o ônibus ele tem um lugar para passar. Uhum. E Entendi. aí, isso já mostra, sempre tem as paradas de ônibus que mostra certinho o horário que o ônibus vai chegar. E realmente ele chega no horário, porque ele tem. É que nem ali em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem uma faixa só para os ônibus, né? Uhum. Uhum. Então acaba que ele não pega o trânsito, né? Nesse pequeno trecho. Uhum. Lá, o ônibus ele tem preferência, né? Sempre do lado direito da rua. O fato do ônibus ser elétrico, né, ter essa opção de ser elétrico, como é que é a questão de ambiental no Canadá? Como é que é esse cuidado com... Ah, eles são muito preocupados com isso, né? Assim, o lugar é sempre muito impecável, é tudo muito lindo, tem muita natureza. É um lugar assim, se tu busca natureza, busca bem-estar, né, qualidade de vida, vai morar aí no Canadá. Ah, mas eu não gosto de neve, não gosto de frio. Então vai para ali pro lado de Vancouver, sabe? Porque tem lugares lindos, praias muito bonitas para passear, sabe? Florestas para te fazer caminhadas. E eles têm muito, é muito difícil tu encontrar uma pessoa gorda nas ruas. As pessoas são muito saudáveis, sabe? Tem muita comida gostosa que tu olha e um preço muito acessível. Então não é que nem aqui, que as comidas saudáveis são horríveis de caras, né? Lá não, lá é acessível. Lá, por exemplo, a picanha, quando eu tava, era US$ 15 o quilo da picanha. Uhum. Entendeu? Só que, mas se tu converter, a gente não converte, porque lá eu ganhava em dólares, então era R$ 15 o quilo da picanha, Sim. entendeu? Então é muito mais fácil. O que eu reparei também, agora me diga se também funciona aí, mas tinha muita. Tu ia nos mercados, mercadinhos, falando em lugares fora, né? Aqui tu não encontra muito, aqui tu encontra muita fast food mesmo, né? Aham. Mas fora, em alguns países, tu encontra muita oferta de coisas saudáveis. Muitas Uhum. coisas já separadinhas, já e valores acessíveis. Então, tipo assim, às vezes te enchia os olhos aquela gôndola cheia de frutas e coisas e tu ia naquilo. Uhum. Aqui não, aqui é difícil tu encontrar isso, na verdade, é muito difícil. Lá também tem bastante essa questão, esse apelo para essa coisa mais de fruta, de comida mesmo. Sim, sim. Eles são mais saudáveis, né? Tem muitos japoneses, né, que eles são da prática mais saudável. E aí, por exemplo, eu ia no mercado, que é o TNT,
E, nossa, a variedade de frutas, legumes, vegetais, frutos do mar, eles têm até uma parte com os bichos vivos que tu escolhe lá, o peixe que tu quer comer. Ai, que Então, aham. me pega, assim, Não, assim, é um espaço muito grande, sabe? Os camarões, vários tipos e cores, e tu fica, meu Deus, qual que é a diferença desses bichos? Achei que só tinha um. Mas tem várias, sabe? O acesso ao alimento ali é bem mais fácil. Agora aumentou um pouco, né? A minha amiga falou que tá um pouco, né? Aumentou legal, assim, o preço dos alimentos lá. Mas mesmo assim, sabe? Ainda é bem viável com o salário que tu recebe, tu comer bem, né? Tu ter uma alimentação saudável, ainda mais se tu é, por exemplo, membro do Costco, tu consegue comprar em maiores quantidades, né? Isso que eu ficava muito impressionada. Lá tu comprava em quilos as coisas, né? Em fardos e então fica tudo mais fácil e com o valor mais acessível. sim. Eu me lembro uma vez eu estava em Londres. E eu Hum, cansada pra ir pra casa. Ai, vou preparar nesse mercadinho aqui, que era um mercado pequeno. Aí vou comprar um lanchinho e vou embora. uhum, No mercadinho, mas era assim, ó. Chegava a dar gosto de ver. Eu peguei um pratinho assim, sabe, daqueles prontos já, de sushi. Era uma coisa tipo assim, gente, mas isso aqui tá muito barato, eu vou levar esse mesmo, sabe? O que eu quero te dizer é que às vezes isso é um incentivo, aquilo ali te convida. aham. Como que não tem muito disso, né? Sim, e é muito bonito a forma que eles colocam também as coisas. Por exemplo, eu não gostava muito de sementes, né? A mãe do meu marido, que é a louca das sementes, adora colocar semente em tudo, e eu, meu Deus do céu, não me convide pra isso. Só que lá, quando eu pisei no Canadá, eu entrei num mercado que, sabe aquelas lojas da MM? Uhum, Da, uhum. tem aqueles Sim. negocinhos assim das balinhas? Lá tem esse negócio, pensa um corredor enorme com essas sementes. Ficava assim, meu Deus do céu. Tu nem queria comer, agora tu quer Agora experimentar. eu quero comprar isso aqui. Eu quero ser saudável, porque tem tanta coisa bonita, sabe? Era um corredor, Melissa, enorme. Eu acho que tinha, assim, sei lá, mais de 50 variedades. Tudo bonitinho, assim, enfileiradinho. As sementes e, enfim, é muito mais fácil, sabe? O acesso a isso. Tanto que lá eu comecei a comer semente, uva Sim, passas. Nossa! E eu não comia aqui no Brasil. Então lá tu comprava com os olhos, né? exatamente, Uhum. exatamente. É essa que é a questão, né? Às vezes eu ficava pensando, porque tu vai, eu vou devagar um pouco, né? Mas tu vai uma cafeteria normal, assim, na Itália, na França. Gente, tu quer comer. Eu não sei que tem aquilo. Se Uhum. é a cor, se é o que do lugar, porque parece que tu quer comer aquilo. E aqui é tão frio. Então, assim, tipo, gente, mas o que tá faltando aqui pra ajudar o alimento a ficar mais apetitoso, né? Porque parece que o ambiente todo. Ai, não É, é, sei. é esse negócio de comprar mesmo com o olhar. Tanto que nesse TMT eles tinham bolos. Um bolo mais lindo que o outro, com frutas assim, e assim, ó, impecável, porque é um mercado chinês. Então, nossa, a decoração que eles faziam nas coisas era lindo. Eu comprava. E eu me decepcionava toda vez que eu comia, porque era horrível. Os bolos deles não têm gosto, são ruins, parecem umas esponjas. E mesmo assim, passava 1, 2 semanas, eu olhava de novo e eu comprava. Eu sabia que era ruim, mas eu comprava, porque era lindo, lindo de ver assim, sabe? E Sim. pensa, Chegava um como ponto que eu tava gostando já. exatamente. Era o que tinha, sabe? Eu ficava, nossa, que saudade de um bolo, de uma torta Sim. brasileira, né? Tanto que no meu aniversário eu fui atrás de uma confeiteira brasileira para ela fazer o meu bolo, porque tu não encontra, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que ser grato que só tem no Brasil mesmo. Não tem essa Sabe? cultura da padaria, Lá tem, só que é muito donut, sabe? Tipo sonho, coisas muito, muito doces.
que, não é bom, sabe? Não Sim, sei. Não eram os doces que nem a gente tem aqui, sabe? Um brigadeiro, sabe? Enfim, uma torta de Nutella, sabe? Com ninho. Isso não tem lá, sabe? Um bolo de chocolate branco com morangos. Não tem, não tem. sim, Entende? Isso eu sentia bastante. E é uma coisa muito seca, assim. É o bolo e aí vem aquela cobertura que é mais aquela parte de fora dos bolos, sabe? Uma coisa que não é. Também não é. Não sei te explicar, mas não é molhadinho, sabe? Não sim. é. O bolo é seco. É geralmente isso. É. Coisas e coisas, né? Coisas e coisas. Ah, falando de torta, de doce, voltando para o saudável, como é que é a saúde? Aí, como é que é a questão da saúde do oferecer saúde, na verdade, né? Dos serviços de saúde, como é que é? A saúde. Ele está englobado, tipo, você tinha o visto, né? Visto de Sim, estudante. sim. Só que tu paga o plano de saúde, né? Ah, É você tem que pagar obrigatório. É obrigatório todo mundo ter o plano de saúde, que é como se fosse um SUS, só que todo mundo paga. Porque lá, se tu precisar e não tiver, é. Lá tu tira dinheiro do bolso. Lá eles pegam direto do teu salário, assim, dependendo nos lugares que tu trabalha, eles já vão descontando. na Dinamarca também, a Duda disse aqui também que era isso. Só que não tinha, só que lá os impostos eram bem menores, né? Sim, Então sim. ali era uma coisa só que daí, não sei como é que é aí, mas lá era uma porcentagem interessante do salário dela, mas era tudo gratuito. E tudo Uhum, muito bom. Assim, tipo, ela não precisava. Enfim, ela tinha que precisasse, na verdade, né? uhum. Como é que é aí? Aqui já não posso dizer que é o mesmo, tá? Porque eu tive experiências. Quando eu embarquei pro Canadá, faltando 4 horas para embarcar pro México, eu descobri que eu tinha um problema e que eu tinha que ir atrás de médicos, né? Pra fazer o tratamento. Quando eu cheguei lá no Canadá, eu não podia simplesmente ir no hospital e começar a fazer os exames, né? E pagar, apesar que eu fui com plano de saúde. Uhum. Eu fui com plano de saúde pago, porque depois de 3 meses é liberado o plano de saúde lá do governo, tá? Tá, mas Então, esse plano de saúde que tu paga não é do governo? quando tu vai, não, é um privado. Ah, entendi. E daí tu faz, eu acho que era aliança, uma coisa assim, é um privado que tu vai daqui pra lá. Só que daí tem dois tipos. Quando tu já tem uma doença e tu sabe dela, e quando tu não tem doença nenhuma, ele tu paga um certo valor. Só que o que acontece? Antes de embarcar, eu descobri que eu tinha um problema. Então, o plano de saúde que eu tinha não ia cobrir quando eu chegasse em solo canadense. Porque daí eu saí do Brasil com esse problema e eu sabia desse problema. Isso eles, Sim. eles pesquisam depois, porque muitas vezes tu pode até ter que pagar pelo sistema lá. Só que eles têm que te ressarcir, entendeu? Entendi. Com Uhum. esses planos de saúde, tu vai ver, precisa fazer uma cirurgia, às vezes tu tem que pagar dependendo da cirurgia e depois tu pede o reembolso. E aí o teu plano de saúde ele vai ver se reembolsa ou não, se tá dentro das regras. Tá, mas isso no parte do privado. No privado. Mas o Canadá, tipo esse SUS aqui, né? Só que assim, por exemplo, aqui o Sul tem o SUS, claro, tem muitas pessoas, mas as pessoas. O plano de saúde é tão grande, não é por acaso, né? Ele é tão grande, tão rico, não é por acaso. Porque se o SUS, como plano de saúde, né, governamental, ele fosse o suficiente, as pessoas não fariam o plano de saúde privado. Privado, Tá. exatamente. Sim. Mas como é que então, nessa questão do Canadá, tu me falou que no primeiro momento tem que ser um Tem que privado. ser Depois um já. privado, porque é como se tu fosse como um turista, entendeu? Até eles liberarem lá E quando libera, tem um tempo para eles 3 liberarem. meses. E daí como é que funciona depois dos 3 meses?
depois tu tem que ir atrás do médico de família. Isso eu já tive que fazer antes, né? Só que o médico de família, ele é um clínico geral que ele também tem que te aceitar. Isso eu achei bem absurdo, assim. Ele tem que olhar pra tua cara e dizer, não, eu vou te tratar, ok, vem, vamos lá. Entendeu? Aham. Aí é bem complicado. Por exemplo, eu sei o que eu tinha. Eu precisava ir no médico X. Não, eu tenho que passar pelo meu médico de família, que ele tem que me aceitar, obviamente. Eu consegui uma médica de família que eu corri atrás. Ela me aceitou, ela era chinesa, porque as listas de médicos de família brasileiros são extensas e eu não podia esperar muito tempo. Então eu aceitei uma chinesa lá e ela, assim, ela foi bacana porque ela me recomendou o que eu tinha que fazer e me encaminhou. É só para isso que eu precisava dela. Sim. Eles mal te encostam, eles mal perguntam o que tu tem. É bem, eles são bem frios lá, né? Diferente aqui no Brasil, que um clínico geral vai te examinar, né? Vai conversar contigo. Nem Lá, todos, né, Inês, que a gente sabe que nem mas todos, é né? Sim. muito melhor aqui do que lá. Porque assim, querendo ou não, eu ainda tava com particular, né? Tava com que eu paguei. Aham. Enfim, todos tu paga, né? Por mais que lá é também um sistema do governo, tu tá pagando, né? Tá, mas aí que as pessoas devem entender. Agora entrando no governo, tá? Não é mais particular. Uhum, Então tu paga, tira um percentual do teu uhum, salário pra tu, né? Então é tipo uma mensalidade que tu uhum. paga, mas dentro dessa mensalidade está incluído qualquer coisa que tu precisar, ou aí tu vai ter, como aqui os planos de saúde, as coparticipações ainda. Tu vai ter essas coparticipações. E até é curioso porque tu não sabe o que que tu consegue ganhar e o que que tu não consegue ganhar. O meu marido, ele quebrou o pé Meu e ele precisa. Não, duas vezes, né, Melissa? Ai, eu não aguentava mais. Ai, Ó, glória a Deus. abrindo a janela basculante, Black me quebrou o pé. E levando o lixo lá, né? Porque lá tem que separar os lixos, é bem interessante isso. Levando o lixo, ele desceu um degrauzinho lá e pá, quebrou o pé de novo. Meu Sim, Deus. sim. Aí já lá fomos nós, né? Ele Ah, queria fraturar no Canadá, né? Que no não, Brasil ele não teve nada, não, pior que certo? teve também. Ô, Pior que glória. teve também, Melissa. Fez cirurgia já no pé dele várias vezes. É aquele pé lá dele é uma função, tá? Sim. Mas enfim, e ele quebrou o pé. Bem interessante. Quando a gente tava no apartamento, no 14º andar, ele quebrou o pé. E lá eles têm aquele sistema de incêndio. E aí, né, às vezes as pessoas fumam dentro do apartamento, aquilo se aciona, todo mundo tem que descer. Só que tem que descer na escada, porque os elevadores param de funcionar. Sim. E aí ele com o pé Ah, quebrado. Pé quebrado. Sim, 14º andar. Lá vai nós. Só que eu nunca tinha visto isso. Então estava nevando. A gente, vamos sair correndo, né? Pegamos os documentos e saímos pela escada. A escada dava na rua. Então nós de manga curta saímos na rua na neve e não tinha como voltar para dentro do prédio. Então a gente ficou morrendo de frio até eles liberarem tudo, até virem os bombeiros e só dizerem que foi alguém que fumou no apartamento, sim. tá? Aí ele tava com o pé quebrado. Aí outra vez, também que ele tava com o pé quebrado, de novo foi acionado, só que daí ali teve fogo mesmo. Teve Que fogo. dó, guria do Sim, céu. sim, terrível, terrível, terrível. Ele tava louco pra mudar pra um térreo já. Não, aí a gente fez pior, né? A gente gosta de passar um probleminha. Primeira noite que aí a gente trocou de apartamento, né? Que o landlord ele pediu o apartamento de volta, que isso eles podem fazer quando eles vão utilizar, que nem aqui no Brasil. Ele pediu de volta, a gente teve que procurar outro apartamento. E aí a gente foi morar no 41º andar. 41 andares. Ah, Primeira pelo menos na noite cobertura ali, na então. cobertura, na cobertura. Primeira noite, 6 da manhã, tocou alarme de incêndio. Não, não, E ele com o pé não. fraturado.
Ele não tá com o pé fraturado. Glória a Graças Deus. a Deus. 41. Vocês têm que pensar bem nisso, né? É, eu digo assim, olha, eu parei, eu acho que a gente desceu uns 20 andares. Eu tive que me sentar na escada, porque eu não aguentava mais. Ai, mas descer a escada é fácil. Não quando são 41 andares. Eu não conseguia Mas só um mais. pouquinho, como é que é o esquema? Porque se dá um incêndio lá no segundo andar, como é que o do 40º desce? Ai, gente, Desce, desce. Porque as escadas, elas são de concreto, né? Elas são muito grossas e elas têm as portas corta-fogo. Então, assim, dentro da escada, tu não vai ter problema, sim. entende? Então, vai descendo. Ah, eu desci bem na manhã, né? Porque eu tava morrendo. Eu cheguei lá embaixo. Eu cheguei lá Academia pra embaixo. quê? Hã? Academia pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu cheguei lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, deu 1 minuto. Está liberado. Podem voltar. Não, eu me recusei a voltar. Eu fui comer uma pizza em downtown. E, Sim. e foi isso. Mas, enfim, Enfim, tá. Ó, onde mas nós isso funciona, né? Tu viu uma pessoa, estamos? deu sinal de incêndio, eles, Bota, independente. desce. É independente, tu pega tuas coisas e desce, sabe? Tá, daí a questão do pé dele, né? Que ele tinha fraturado. A gente foi pro hospital. Lá no hospital, a gente ficou 4 horas esperando para ser atendidos. Não estava cheio, só tinha uma mulher drogada. Só que aí que tá, né? O drogado, eles têm prioridade ali. Então, a mulher tava lá, eles estavam atendendo ela, depois ela ficou dormindo e nada de nos atender. E lá tu é brasileiro, então não adianta tu reclamar, não adianta tu pedir pelos teus direitos, que ninguém vai te escutar. Então a gente ficou quatro Só se horas, for drogada. só se tu for E droga drogada. E canadense. Porque se tiver é. visto, tem que ter o PR. Aí eles vão te tratar super bem. Enfim, a A gente ter esperou o 4. visto, ter Tem que PR. o visto Tá, mas só um pouquinho, É ser tipo green drogado. card. É tipo green card. Entendi. Tem que Uhum, ficar tá. uns 5 anos lá, tu tem que juntar a pontuação e aplicar. Mas tu queria ficar, né? Porque tu não falou pra eles, mas eu quero ficar esses 5 anos. Não é tão simples. Pois A é. única forma de eu conseguir ficar era se eu tivesse feito um college. Então eu tinha que aplicar, eu tinha que fazer a prova, eu tinha que pagar muito dinheiro para seguir ali. Ou o Renan, meu marido, ele seguir estudando, né? Fazer outro curso. Porque eu Uhum, sim. muito com o meu antigo chefe. Eu me tornei gerente de restaurante. Ele era lá da Arábia, então ele me deixava assim, ó, 1 mês sozinha. Eu cuidava das finanças para ele, eu ia no banco por ele. Enfim, eu cuidava do restaurante. Eu até consegui recuperar uma boa quantia, porque ele estava falindo. E, enfim, e ele me queria muito no para seguir trabalhando com ele. Eu disse, ok. Tem problema, só que eu quero o meu sponsor, eu preciso que tu me sponsore, porque eu não posso continuar no país. Eles me deram um tempo limite. Dele, não, tudo certo, eu já sponsorei a minha empregada, eu vou conseguir fazer isso para ti e tudo mais, tudo mais. E nisso ele voltou para a Arábia e foi deixando, e aí meu visto expirou. Aí eu apliquei para visto de turista, ali eu já não podia mais trabalhar, eu trabalhei ilegal. Que acontece, tem muito, né? Fazer o quê? É o jeito que as contas elas seguem vindo Sim. e ninguém te ajuda, né? Depois expirou esse meu visto, eu pedi de novo uma extensão desse visto e aí era a minha última chance. E eu falei pra ele, olha, a gente tem que correr. Isso já estava na mesa do advogado, o advogado nem tinha pego o meu processo. Ah, foi a maior confusão, o tanto de nervosismo que eu passei, sabe? Para no final das contas não ter como. Aí eu contratei uma outra advogada para ela entrar em videochamada comigo e me explicar a situação. E dela disse: olha, o teu processo não vai passar. Não tem as 5 pessoas full time que trabalham um tempo integral na empresa, então ele não tem nem como te sponsorar, ele tá te enrolando e tu vai ser deportada. Deu, ai que legal.
corre vender as coisas, vender, né, tudo que tu tem na tua casa, porque tu vai ter que voltar pro teu país. É a polícia bater na tua porta, eles vão te pegar e te botar no avião. Não interessa o que tu tem ou o que tu não tem. Eles não estão nem aí. Eles fazem pente fino mesmo, sabe? Eles vão atrás. Nos Estados Unidos já não é tanto assim. Tá. Agora tá sendo Voltando à história do do hospital. hospital. Tá. Como assim que drogados têm prioridade? Como é que funciona esse esquema aí? Ai, é triste, né? Eu digo assim, o mal do Canadá é a liberação das drogas. Aquilo ali é cruel, sabe? É cruel. Quais drogas são liberadas? São liberadas a maconha, ela é liberada, é vendido, tem lojas, né, disso. A heroína, até mesmo o próprio estado dá. Eles dão um estojinho para os drogados com as seringas. Hã? Então, O sim, o estado, o Estado. governo, o governo ele dá os apetrechos para a pessoa não pegar AIDS, por exemplo, né? Cada um ter a sua seringa. Então, era bem normal tu ver os drogados com uma bolsinha bem bonitinha, assim, uma bolsinha, tipo essas de fone de ouvido, sabe, durinha? Aham. Com as divisóriazinhas com as agulhas, seringas e tudo mais Meu para eles. Deus, que bizarro! Aham. Tá, mas Bem. assim, por exemplo, assim, na Holanda, né? Na Holanda tu pode, que também é liberado. Mas não é liberado para consumo assim externo, são os lugares, né? Lá é liberado. Lá tem a Hastings Street, que é uma rua onde só tem drogados. Tu tem que desviar de cocô de pessoas, porque aquilo é um lixo. É horrível, é horrível. E aí, em Vancouver tem muitos drogados porque não é um lugar tão frio, né? Então, Toronto, por exemplo, não tem como a pessoa sobreviver na rua, né? Então, muitos desses drogados vão para Vancouver. É muito drogado. É absurdo, assim, é decadente, assim. Eles montam umas barracas, porque o que que acontece? Se eles estão bem, por mais que eles morem na rua, se eles não estão drogados, eles conseguem um lugar para ficar. Então, eles ganham banho, comida, sabe? Enfim. Só que eles preferem estar nas ruas drogados. Então eles acabam montando tendas, barracas e ficando por ali mesmo, nessa rua. A forma de o governo ajudar é dando kits e comida, isso. Eles Isso, não isso. tratamento para tirar. Não, porque daí o que que acontece? Se eles não têm a droga, eles não têm condições de trabalhar para comprar essa droga. Então eles vão começar a assaltar os comércios. Então é muito mais fácil o governo, o estado, ele dá as drogas e a pessoa ela fica ali. Então fica ali no canto te drogando e deixa os outros em paz, entendeu? Meu Deus. E aí o mais bizarro é que as pessoas elas não podem encostar nesses drogados. Tipo, por exemplo, assim, se eles vão numa loja roubar, a segurança não pode fazer nada. Tem que chamar a polícia. Porque se fizer, Daí a pessoa que fez toma processo do drogado. Sabe? Eles são muito defendidos. É bizarro, bizarro. mas sempre Terrível. foi assim ou é uma coisa recente? Ah, eu acredito que por um bom tempo é assim, porque a política do Canadá, ela é mais Liberal? para a esquerda, mais liberal. Aham. Nossa, gente, mas Então, imagina. aham. Mas tu consegue pelo menos. Eles estão lá, eles não ficam permeando no meio. Tipo, eles vivem a vida deles naquele canto, é isso? Eles ficam naquele canto, porque assim, eles viram um zumbi, sabe? Tem pessoas que não têm a parte do corpo, sabe? Assim, às vezes eles perambulam pelos lugares, né? Eles fedem. Ai, assim, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Eu não tenho como te descrever o cheiro de uma pessoa que não toma banho por muito tempo, assim. É um cheiro que tu não sente ali em outro lugar, tu não tem como comparar com alguma coisa, sabe? É bizarro. E, claro, eles às vezes circulam, só que daí a segurança tira eles, sabe?
entende? Eles têm que ficar no lugar que é deles, que é Sim. essa Hastings Street, né? Por exemplo, se entra um drogado no ônibus, tem um sistema que tu aperta uma cordinha que no próximo ponto já vai entrar segurança. É muito rápido. É São muito, bem muito, organizados, né? é bem organizado. Isso, pelo menos, assim, sabe, é bem organizado. Só que tu também tem que cuidar. Às vezes o drogado ele só tá lá se drogando de boa na dele, não tá te fazendo nada. Só que às vezes tu não sabe se ele não tá transtornado e ele não vai te fincar a agulha dele. Então isso tu tem que cuidar, se não vai tomar uma pedrada, se ele não vai te fazer alguma coisa, sabe? É isso que tu tem que cuidar, e não tu cuidar tu ser assaltado, porque isso tu não vai. Entendeu? Tu tem que cuidar que o drogado ele não vai fazer alguma coisa contigo porque ele tá fora. Entendeu? Meu Deus. Essa era a preocupação que eu tinha, porque eu saía do restaurante, eu trabalhei no restaurante a primeira vez. Eu saía do restaurante de madrugada tranquila, de boa, sabe? Não tinha medo, enfim, não tem preocupação, tem câmera por tudo quanto é lado, né? O problema é só o drogado mesmo. Desvia, Sim. atravessa a rua. É difícil eles mexerem contigo, sabe? Só que às vezes tu não sabe como que ele tá. Se ele Sim. tá viajando, sabe? Então, ele pode fazer alguma coisa. Outra coisa que eu queria te perguntar acerca dos impostos. Hum, Que os Estados Unidos é uma referência, que é país vizinho, né? Ele tem um imposto X, que normalmente é barato, claro, de um estado para estado pode mudar, mas não é uma coisa que já sabe já quanto é que é, porque ele é bem fixo. Como é que é aí a questão dos impostos? É como o Brasil, assim, é grande a porcentagem? Como é que é? tem impostos também. Agora eu não vou me recordar quanto que era, mas sempre vinha na folha, né, de pagamento, quanto que era descontado. E aí depois, quando tu fazia a tua declaração de imposto de renda, como acontece aqui, maior parte desse dinheiro ele volta. Então, como eu ganhava um salário mínimo, eu acabava sempre tendo dinheiro estornado. Tanto que eu ficava bem feliz, assim, né? Então, na pandemia, por exemplo, que eu não estava e a minha amiga estava, as pessoas elas recebiam sem estar trabalhando, né? US$ 2.000 ali todo mês. Então, isso eles ajudaram bastante nessa parte de pandemia e até depois, no pós, assim, pela questão dos impostos, mas sempre voltava. Eles Sim. taxam muito, são os grandes empresários. Tanto que muitos empresários, eles mandam o dinheiro deles para a Arábia. É Aham, bem sim. curioso como eles fazem, porque senão a taxação é assim, acima de 50%. Eles taxam os grandes empresários, só que lá eles tiram o dinheiro do país. Sim, Entendeu? claro. Aí o que que Normal. acontece? E aí tu vê muitas ONGs fazendo o trabalho que o governo deveria fazer. Por exemplo, se tu tá numa situação difícil, que tu não tá conseguindo te alimentar, tem empresas que eles te dão comida. Tu vai lá, né? Tu escolhe, bem bacana, assim. Eu já tentei trabalhar nesses lugares para ajudar, né? Quando tu não tem um trabalho, tu pode fazer um trabalho voluntário. Sim. E aí eles te dão comida assim das melhores, só que isso é empresa privada, porque eu acredito que as empresas privadas elas têm que fazer isso pro governo, entendeu? É uma forma de, enfim, de pagar de algum lado. Sim. Tem uma moça aqui, a Andrea de Lima, que ela falou que ela sempre teve vontade de conhecer mais sobre viver no Canadá. Se tiver alguma pergunta para fazer, né? Aproveitar que a Anaísa está aí. Alguma Pode pergunta aí fazer. específica, a gente falou de tanta coisa, né, Anaísa? A gente, nossa, meu Deus, estamos divagando Nossa, aqui, né? a gente tá, olha, vai e volta, né? Se não estão entendendo, perguntem, porque é muita coisa, mas o que eu puder ajudar, o que eu puder tirar de dúvidas, pode perguntar e ficar bem à vontade. Se tu fosse pontuar, assim, vamos lá, poucas coisas, assim, do que te faria ficar no Canadá e o que te faria repensar de ficar no Canadá? Tu tem essa dimensão, assim, para compartilhar? Tenho. Eu ficaria, tá? A qualidade de vida.
tu conseguir conquistar coisas que aqui no Brasil é mais difícil, né? A questão da segurança, que também, querendo ou não, é boa, né? Tudo funciona. O metrô, sabe? Tu não precisa de carro para fazer as coisas. Tu usa O metrô metrô, interliga tudo. interliga tudo. Tem a balsa ali, né? Tem o Sea Bus, né? Que é um ônibus da água. Então tu consegue ir para Norte Vancouver, é super tranquilo. Tem o Express lá, que era um outro que quase cruzava o Canadá. Então tu, sabe, tu consegue fazer tudo sem tu precisar ter um carro. Entende? E fora que o lugar onde eu morava em downtown justamente porque eu queria descer do meu apartamento e estar no mercado, estar Sim. na loja. Então, assim, Gucci, Louis Vuitton, são coisas que tu consegue alcançar, sabe? São o telefone, o iPhone do ano tu consegue comprar, porque lá é plano de telefone, que eles te dão o telefone, tu vai pagando o plano, é diferente. Por isso que tu vê as pessoas sempre trocando, né, os iPhones e tudo mais, porque lá é o sistema é da operadora, Sim. entende? E eles te dão um aparelho porque tu tá pagando o plano deles. Então tu acaba pagando o telefone junto com o plano. Tu nem Sim. sente, entende? A Andrea fez uma perguntinha aqui. Como são as pessoas? São amigáveis ou mais a delas? Olha, depende, né? As pessoas elas são mais retraídas até elas começarem a te conhecer, tá? Tem muito indiano que não gosta de muito papo, não era muito gentil, diferente de outros indianos que eu tive e que eu fiz amizade e que me convidaram para conhecer o país deles, sabe? Então, assim, é muito relativo, né? Muito brasileiro que vai ser super teu amigo, tipo, brasileiro, sabe? Vai ser super teu amigo e vai ter muito brasileiro querendo te ferrar lá, sabe? Sim. Canadense que também vai ser muito bacana, outros vão ser mais retraídos, mas sim, a questão da gente, do beijo, do abraço, não tem. Eles Sim. são mais Eles frios, mantêm né? uma distância, né? Mantém uma distância, mas quando eles vão te conhecendo, aí vai mudando, né? Num trabalho que eu tive, a Ênica, é muito querida, que pena que, né? Enfim, é em português, mas ela é das Filipinas. Ela era um amor de pessoa, sabe? Ela me ensinou muita coisa, ela me ajudou muito com o inglês, ela me abraçava, sabe? Ela tinha um carinho muito grande e assim, ela não era brasileira. Sim. Então, vai da pessoa, sabe? Mas os canadenses, eles são mais. Porque o americano como um todo, eles são amigáveis, mas também não é comum essa coisa do brasileiro de abraçar. E tu falou que no início eles mantêm uma distância, mas depois se conhece melhor. Mas melhor até que ponto, comparativamente falando, assim? Claro que também nem todo brasileiro é assim também. A gente tá É, generalizando, né? é que vai muito do tempo que tu consegue conversar com essas pessoas, né? Do que tu consegue extrair delas e o tempo que tu convive com elas, Mas o né? canadense, tu chegou a lidar com um canadense que parecia brasileiro, que vinha e era receptivo, assim. Sim, sim. Tanto a minha primeira vez que eu fui, quando eu fui para o Canadá, eu tive que pegar um Airbnb. E foi com uma canadense, a Emma, muito queridona também. Ela tinha um apartamento, só que ela não tinha mobília. E aí ela disse: confia em mim, eu vou mobiliar, eu vou colocar coisas de melhores qualidades, tudo mais. Tanto por isso que eu vou fazer um preço melhor para você. E a gente ficou: será que a gente cai no primeiro golpe? Vamos tentar. Sim. E E deu aí certo. e deu certo, graças a Deus. Ela mobiliou assim, ó, impecavelmente. Ela foi muito querida, muito solícita, sabe? Era 11 e pouca da noite, era quase meia-noite que a gente chegou, porque eu fiquei presa no aeroporto, que eu achei que eles iam me deportar. Eu acho que só não me mandaram de volta porque não tinha mais voo, que eu peguei, era o último. Não, juro por Deus, eu fui lá pra dentro daquela Na salinha. tua chegada, Aham, meu todo mundo foi. Deus. Todo mundo foi embora e eu fui chamada. Um falava com o outro, eles ligavam, telefonavam, né? Os agentes lá do aeroporto. E eu olhei pro meu marido e falei: Ih, deu ruim, eles vão me mandar de volta. E eles puxavam o meu nome, mas aí depois que eu descobri o que aconteceu, teve uns rolos ali.
com a questão do visto. Mas aí eles liberaram, né? Mas aí a gente chegou, era quase meia-noite. E ela foi super querida, ela nos recebeu, tava chovendo aquele dia. É, então, assim, a gente conversou só pela internet, né? E ela foi muito querida desde o começo, porque eu também dei um voto de confiança para ela, né? Sim, Isso também me pode ser que explica. pesou um pouco, né? Mas foi uma canadense, assim, que, nossa, foi muito querida. Agora teve canadenses que eu tive um outro chefe que mal olhou na minha cara. Tipo assim, eu limpei até os vidros pra ele, que nem era o meu trabalho de fazer. Ele ficou super impressionado, mas quando ele me viu conversando com a minha mãe no telefone e eu tinha chegado adiantada no trabalho, ele quis ficar bravo comigo que eu não deveria estar fazendo aquilo, sendo que nem estava no meu horário ainda de trabalho, né? Tem uma perguntinha aqui da Andrea que tem relação com o trabalho, tá? São várias, tá? Tô tentando depois de diferenciar. E eles são muito focados no trabalho, trabalham muitas horas por dia. Dela adicionou esse aspecto de como é o dia a dia, ela vê muito em séries sobre não serem tão consumistas e loucos por trabalhar diferente dos Estados Unidos. Como é que é essa questão aí? Isso é bem interessante. Eles não são tão consumistas, isso é verdade. Eu acho que eles trabalham mais para ter qualidade de vida, fazer viagens, passeios, né? Porque teve um dia que eu comprei um secador de cabelo da Daiso, que ele é uns 15 mil reais aqui no Brasil. Eu Opa, tava no. Aham, é o mais top do top, assim, eu te tu digo. só dá o comando e já tá secando teu cabelo, tu nem precisa nem pegar ele, né? Não, é aquele secador ali, olha, de parabéns. Meu cabelo que não é muito bom, ele ficava super bom com aquele secador. E aí eu tava vindo com aquele secador, porque eu caí num golpe, tá? Eu caí num Oh, golpe e aí de raiva eu fui lá e gastei com secador, porque era a minha primeira opção que eu ia comprar. E aí eu caí no golpe, que eu queria comprar um cachorro e não, comprei um cachorro. Comprei um cachorro dos Estados Unidos, nunca me chegou o cachorro. E eu pensei, será que eu compro um cachorro ou será que eu compro um secador de cabelo? Escolhi o cachorro, levei o golpe e de raiva eu fui lá e comprei o secador de cabelo, porque eu não ia ficar sem um e sem o outro. Entendeu? Que ódio! Tomei um golpe de um americano nos Estados Unidos. que não dá, não adianta, gente, não dá pra generalizar. Às vezes as pessoas dizem, ah, porque americano é assim, que canadense é assim, que francês é assim. Gente, não, Não, não. brasileiro não é assim, não tem um estereótipo, não tem um modo, né? Então, enfim, são pessoas, né? Mas Aí, voltando para ir para as perguntas. tá, daí Peraí, voltando. veio o Aí secador, tu chegou com o secador. eu tava no elevador e aí a mulher falou, aí uma canadense, nossa, esse secador tu comprou? Daí eu, sim, ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso, tu não tá entendendo o que é isso aqui. E dela, não, é muito caro isso daí, não, eu jamais. Pô, ela mora num baita apartamento, no centro, sabe? Provavelmente ganha muito melhor que eu, porque ela é canadense, então ela deve ter um trabalho bem melhor que o meu. E não gastam com essas coisas, assim. E eu já pego meu dinheiro. Sim. Ai, daqui pra lá, daqui lá, já pego meu dinheiro. Mas, Então, tu não vê eles consumindo muito, assim, não. mas tem muito essa questão, o estímulo ao consumo, especialmente porque tu falou que tu morou em Vancouver, né, que era uma grande cidade. Hum? Tinha muito essa questão do estímulo ao consumo de lojas e coisas assim mais caras ou não? Não, as pessoas... É um tanto quanto estranho, porque as pessoas que tinham dinheiro, elas estavam sempre com as mesmas roupas. Sabe? Eles não são consumistas. Isso eu achava bem estranho, assim, chefes meus em trabalho que vinham com o mesmo moletom uma semana inteira, aquilo já tava fedendo, sabe? E nem pra trocar. Então, porque daí, ai, tu vê, a pessoa tá com o iPhone do ano, tá, tudo bem, mas eu também tô por causa do plano de celular, é uma coisa básica. Mas tu não vê as pessoas gastando. Eu acho que mais é os carros, assim, que elas botam dinheiro, porque tu vê muito carrão, né? Então, acho que isso é uma preocupação
preocupação deles e mais em guardar, porque tu não tem uma aposentadoria. Nós não te... Lá eu não tinha essa visão, né? Ah, que eu vou me aposentar, não. Eu ia trabalhar, eles trabalham muito, mas eles guardam muito dinheiro porque as escolas são pagas, né? E também a questão da aposentadoria, depois eles com eles, o governo não ajuda, entende? Sim. Então eles não são consumistas. Ah, tá. Então a aposentadoria também, não tem nada que nem aqui, Não, né? INSS, essas coisas não, assim. Não. não. Lá é por tua conta. Então por isso que eles guardam. Aí muitos, o que que acontece? Muitos eles vendem as casas e eles compram trailers. E eles vivem em trailers, Que legal. viajando. Bem louco. Porque Olha, não tem coisa o que fazer, entendeu? Geraram a vida. Ali é Isa, trabalho, trabalho, trabalho. Isa, Isa. Peraí. Só um pouquinho. Também tá no fone. Pois é. Ouvi bem baixinho que não tá chegando no fone, não. Vai lá na cozinha. Não. Deu problema no celular que começou a ficar alto. Você fica calma que agora tem que administrar isso aqui. Daqui a pouco é o Theo, bem louco. Esperamos que não, é mais um pouquinho só, né? Agora me perdi onde é que tava agora. Eu também. Mas ele tem uma pergunta, ó. Sim, perguntou Tu se foi foi a a trabalho. trabalho? Né, a Anaíska falou que não mora mais lá, que gostaria, né? Mas não está mais morando. Mas Tu como é sabe que foi que que foi parar lá? depois do relato da minha amiga, tá meio difícil as coisas por lá. Então eu acho que se eu pudesse escolher hoje, para onde tu gostaria de morar, eu ia pro Japão. Ah, por quê? Porque eu queria morar no Japão, Sim. sabe? Pô, morar no Japão, eles são tão educados, sabe? Ai, são tão fofinhos. Os japoneses são tão queridinhos, acho que tu não tem noção. Eles são muito certinhos É e que são pessoas doces, sabe? E é um eles lugar que são, eu queria muito conhecer. eles são certinhos, são educadinhos, a tecnologia a mil lá, tudo funciona, alimentação saudável, é tudo. Uhum. Não sei. Sushi, meu Deus. Enfim. Enfim. Mas assim, como é que foi? Eu fui pro Canadá. Eu fazia arquitetura e urbanismo. E o meu marido, ele fazia design gráfico. E aí ele se formou e ele fez um emprego ou outro aqui, mas ele não tinha se achado na área. Como eu ainda estava fazendo arquitetura e urbanismo, ele ficava na minha faculdade me esperando para me levar para casa. E nisso ele ficava no centro de design. E ali ele descobriu a modelagem 3D com um dos amigos dele lá. E aí ele começou a estudar sobre isso, a aprofundar sobre isso. E aí eu falei pra ele assim, eu disse, pô, tu tem inglês fluentaço, tu não usa, tu é formado em inglês, por que tu não vai pra fora, sei lá, estudar, fazer um curso, ou, né, daqui mesmo e tal. Daí ele começou a pensar, bah, pior, né? Por que não? Aí ele começou a pesquisar, olhar as universidades nos Estados Unidos e daí com um amigo na internet ele falou sobre o Canadá, porque nos Estados Unidos o dólar é mais alto, mais caro, né? Então o Canadá para nós para conversão ia ser menos pior. Tá, então, só um pouquinho. Então, acho que agora não entendi. Hum, Para nós, vale mais a pena o dólar canadense, então. O dólar sim, canadense porque valoriza a nossa moeda, vamos dizer assim. exatamente, porque não é Mais que o tão caro, americano. não é Tá, tão caro, né? tá. Agora Então entendi. lá a faculdade ia custar muito mais caro e no Canadá ia ser mais barata. Só que no Canadá ele estudou na segunda melhor faculdade do mundo no design gráfico, na modelagem 3D. Então tava valendo, sabe? Não tava na primeira que estava nos Estados Unidos, mas estava na segunda, Sim. entende? Então por isso que a gente decidiu. Aí foi questão de papelada, aí veio a pandemia, e aí a gente não conseguiu ir pro Canadá. Mas aí depois da pandemia, né, teve abriram as fronteiras de novo, a gente voltou a ir atrás, mas a gente conseguiu ir pro Canadá. Só que então ele foi para estudo
E quando teu marido ele vai para estudo, tu quando tu é cônjuge, a gente casou, né? A gente teve que casar no civil, que daí casando no civil eu tinha direito a visto de trabalho. Então eu, por ser casada com meu marido, eu conseguia trabalhar 2 turnos para sustentar a nossa estadia lá, né? E ele poderia trabalhar só um meio turno e para Entendi. estudar o restante, né? Coisa que não acontecia porque a faculdade dele era só um ano e aí às vezes tinha dias que ele estudava de manhã, tarde e noite. Então só eu fiquei trabalhando. Isso Sim. depois foi um empecilho para nós, porque ele não teve as horas de trabalho, que é a experiência. E isso tu consegue aplicar para um visto, Ah, entendi. entendeu? Aí tu Eles consegue uma viram um casal e pontuação. não só uma pessoa Isso. individualmente. Porque daí eu trabalhei, só que a minha pontuação não foi suficiente Para para deixar no Canadá, entendeu? Se ele tivesse trabalhado, ele nós teria juntado pontuação sim, e nós conseguiria entrar pelo aquele Express Entry, uma coisa assim. Era um que é mais rápido. sim. Uhum. Aí foi assim, eu fui a trabalho e o meu marido foi a estudo. Sim. E voltando, eu acho que você vai responder as perguntas, né? Mas voltando, então, àquela questão dos pontos positivos e negativos. Você falou de Uhum. vários Tá, positivos. os positivos E eu dei. isso. E os Os negativos? negativos, tá? As drogas. Legalização das drogas ali é muito pesado, né? Só que eles também utilizam isso de tipo, o teu filho ele tá olhando na prática, ele tá vendo na prática o que não fazer. Tá, mas se ele tá olhando na prática o que não fazer, por que muitos fazem? Tem aquela coisa também, né? O ser humano diz que o ser humano é o único bicho, né? Uhum, Que sabe o que faz mal e ele faz do mesmo jeito. uhum, O cachorro, você vai ver uma coisa estragada, ele não come. O homem sabe que o fumo faz mal, vai lá e fuma. Sabe que o álcool faz mal, bebe. Sabe que a droga faz mal, se droga. Ou seja, meio que eu não é uma boa prefiro. referência, né? Não é uma boa referência. Então, eu prefiro que seja evitado, que seja barrado, que não seja tão fácil o acesso. Diferente Porque lá mexe, porque na verdade o que tu até colocou agora, falou bem bastante sobre isso, é porque interfere muito na vida da sociedade como um todo, né? Não é só o drogado, porque como eles liberam muito, então acaba que a vida de vocês, né, as pessoas que não são, acaba sendo influenciada é também, né? exato, exatamente. Sabe, porque tu, assim, é um lugar que é triste tu ver o que tá acontecendo com aquelas pessoas. Tu sabe que tem mães, pais que estão sofrendo, que os filhos não conseguem mais sair disso, sabe? Tu, por exemplo, assim, os drogados, moradores de rua, eles podem ter um animal de estimação. Esse animal, ele tem que ser bem cuidado. E todo mês eles ganham 300 a 400 dólares para manter esse cachorro. Tem isso lá, tem até isso, entendeu? Claro que eles não usam esses 300 dólares, né, só pro cachorro. Obviamente que não. Mas, enfim, eles têm até esse direito de ter um amiguinho. Só que é tão triste. O cachorro, ele tá lindo, tá bem cuidado, ok? Só que ele tá amarrado numa coleira esperando o efeito da droga do tutor dele passar. E aí o cara tá lá assim, todo errado, e o cachorro tá lá sentado esperando, torcendo pro tutor dele não morrer, talvez. E, Então, é triste, sabe? e o cachorro é uma fidelidade que não tem como a E gente expressar em palavras. Por isso eles tu vai não saem. ver um mendigo na rua, ele sempre tem. E o cachorro tá ali para o que der e vier, entende? Então é uma coisa que Exatamente. é algo. Esse tipo de situação é a expressão mais assim clara do que é o amor incondicional, né? Aham, Que eles conseguem sentir. Porque é isso. Eles simplesmente amam, não importa o que seja. aham. Amor e fidelidade é uma coisa que o cachorro. É bem forte, sabe? E assim, uma outra experiência que eu tive logo quando eu cheguei no Canadá, que eu tava procurando um outro lugar pra ficar, eu marquei com uma moça pra eu olhar o apartamento dela e ficava nessa Hastings Street e eu não sabia, não tinha ideia. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, meu Deus, é um outro mundo.
Cheguei na entrada do apartamento, uma ambulância. Um drogado morreu na frente do apartamento da mulher. Ela me atendeu assim pela lateral, ela disse: "Ai, então, desculpa pelo ocorrido, né? Agora eu não sei se tu quer olhar o apartamento ainda, eu super entendo se você não quiser, mas né, isso acontece aqui, é bem frequente." E ele tava na entrada do prédio. E daí tinha a entrada da lateral também. Daí eu olhei assim, tá, eu já tô aqui, vou olhar o seu apartamento, né? Tu entrava no apartamento, era outra atmosfera. Tipo, lindo, impecável, tinha tudo, tudo, tudo. Os eletrodomésticos de última geração, enfim, olha, o aluguel, valor muito bom, né? Porque tu, enfim, tu tava num lugar que não era bom. Mas enfim, a gente não ficou, a gente foi escolhido. Esse era mais um, ó, foi 4. A gente tinha sido escolhido para esse também, só que a gente não ficou pela situação de eu chegar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e provavelmente vai ter um drogado deitado no portão, eu não vou conseguir entrar. Então, e aí foi impactante para mim, porque eu não tinha visto uma pessoa morta ainda assim, com droga, sabe? Então, enfim, É meu que, na amor. verdade, claro que é impactante tu ver, né, a ação em si, quando chegou, mas era o conviver diariamente com essa realidade. Aí que era a questão. É, e assim, é demais, sabe? E hoje tá pior ainda. Se tu jogar no Google ali, Haste Street, tu vai ver o que que eu tô falando. Tá? É pesado, eles brigando, sabe? Eles gritando. Tu vê mulheres grávidas. Oh, eu vi uma cena assim, eu vi uma mulher linda, 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 linda. Ela tava grávida e ela tu percebe quando a pessoa ela acabou de entrar para aquilo. Porque ela ainda era linda, sabe? E tu sabe que daqui um mês ela já vai estar definhando. Aquelas drogas super pesadas que vão corroendo as pessoas e vão perdendo membros. Assim, é muito pesado mesmo, sabe? Tu tem que ter um estômago muito forte para te passar nessa rua, sabe? Eu levei um tempo assim, ali eu caí nela, eu não sabia. Depois eu evitava Sim. passar nessa rua até eu ficar mais forte psicologicamente e começar a entender as coisas, né? Depois eu tive um amigo brasileiro que morava nessa rua. Então, daí eu ia visitar ele, tudo certo, né? Daí tu vai te acostumando a esse dali. Mas é tão bizarro tu se acostumar com um negócio desses, essa realidade, sabe? Então, isso pra mim é um ponto muito negativo, que eu não iria querer que um filho meu, sabe, vivesse nisso, porque tá, a pessoa tá ali se drogando, ok, naquela rua, eu não preciso ir naquela rua. Mas as praças estão cheias de pessoas fumando maconha e tu acaba ficando chapado por tabela, Sim. sabe? E o cheiro da maconha é totalmente diferente do cheiro que a gente sente aqui. Não que aqui seja bom, aqui é horrível também. Mas lá é um cheiro, é absurdo e é muito, sabe? É muito forte. Então, qualquer lugar que tu vá, tem cheiro de maconha, sabe? Não, não é legal. Tipo, eu não gostava de ir pra praia porque, ficar lá cheirando maconha, é de saco, sabe? É aquela coisa, né, Naísca? A gente saber que a realidade existe, a gente sabe, em qualquer lugar. Uhum, Mas tu conviver com isso, né? uhum. É sobre a escolha que a gente tem de não querer conviver. Imagina o tempo todo. Isso deve ser deprimente, né? Sim, Falar em deprimente, como tu falou que lá o inverno era muito rigoroso, agora fazendo uma relação com o hemisfério norte, né? uhum, Dizem que no hemisfério norte, a questão de morar, não de passear, de morar, quando chega o inverno, as coisas normalmente ficam muito deprimentes. Eu não sei porque assim, por exemplo, na Europa, a arquitetura não tem muita cor, né? Claro, é lindo, mas tipo, no inverno não tem quase sol, então as pessoas tendem a ficarem mais deprimidas. sim. Como é que é isso ali no Canadá? Lá a taxa de depressão ela é muito alta. É um dos lugares bem, bem significativos, né? Tanto que quando tu vai nos supermercados, nas farmácias, tu vê prateleiras e mais prateleiras de vitaminas, em goma, em pastilha, de tudo quanto é jeito.
para ajudar a suprir um pouco, porque a gente acaba não tendo muito contato com o sol, né? É bem bizarro. Por exemplo, 4 horas da tarde já está escurecendo no inverno. Inverno, no No inverno. inverno. E No no inverno. verão, No verão, ali pelas 7 da noite. Aí tu tem, relativamente cedo também, né? tem um tempinho a mais. Só que muitas vezes no verão ainda tem as chuvas, né? E é muito pouco tempo de verão. É o quê? 2 meses de verão. 2 meses. 2 meses. E assim, tu não vai entrar no mar porque é frio pra caramba, Sim. sabe? Então não é. Nossa. Apesar que o ano que eu fui, eu peguei um verão bem significativo, porque não a arquitetura deles lá, eles não têm ar-condicionado nos apartamentos mais antigos. E os prédios que têm ar-condicionado, eles não dão conta. Então a gente pegou dias bem quentes mesmo, e aí começa muito as queimadas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E aí eles começam a te avisar da relação ali do ar. E aí eles falam pra te se trancar dentro de casa e não ficar na rua com aquela poluição. Porque faz mal para as pessoas mesmo. Só que dentro de casa tu morre de calor, sabe? Insuportavelmente. E como é que funciona? No inverno vai ter calefação, né? Por tudo. Uhum, E no verão, tem nada. No verão tu morre de calor. E aí no prédio que eu morava, no 14º andar, só tinha aquelas janelas basculantes em cima, pequenas. Então aquilo não entrava vento, não tinha circulação de ar. não tinha Não janela. tinha janela, porque aí são os vidros duplos, né? Então no inverno, maravilha. É, eu não precisava ligar o aquecedor, porque os outros andares ligavam os aquecedores e tinha o dos corredores que dava conta pro meu apartamento, sabe? Mas no verão não tem ar-condicionado, tu não passa um vento dentro da tua casa. Meu Deus. Não, foi punk. Eu comprei ventilador e eu comprei ar-condicionado portátil, que tu colocava água e gelo dentro e aquilo Sim. espirrava aquela água, sabe? A minha amiga ficava dentro da banheira dela, submersa, porque era muito quente. Meu Deus. Então, Aham. E um ano antes de eu ir pro Canadá, a minha amiga ela falou que morreu muita gente. E a ambulância, o corpo de bombeiro e a polícia, eles não davam conta de tirar os corpos de dentro das casas. Porque era questão de 2, 3 dias, já estava em estado de decomposição muito forte. Então meu morreu muito, Deus. morreu muito idoso, muitos animais por questão do calor. Porque os apartamentos, eles viram umas estufas. Meu Então, Deus do céu. muito idoso. Eu acho que deu, aquele ano foi o quê? Umas 500 pessoas que morreram de calor. Foi, se tu jogar aí no Google e procurar, tu acha. E a minha amiga disse Nossa, que era horrível. O único jeito que ela conseguia de se refrescar, ela encheu a banheira da casa dela e ela entrou dentro. tu vê, eles são muito bem preparados pro inverno, pro frio, pra neve, mas pro calor não. Não. E aí tá mudando, né? E aí o problema das queimadas é isso. O ar ele fica muito poluído e tu não consegue estar na rua pegando um vento. Tu tem que se trancar dentro de casa. Não se Porque aspira, né? tu se intoxica. Intoxica. Então, pra onde corre, sabe? Eu digo assim, ó, aqui a gente passa calor, mas nossa, lá no Canadá eu quase morri. Não, só um pouquinho, Maísa. Só um pouquinho. Estava no Gramado. Aqui nessa cidade aqui, não. Ah, O nosso normal já é o inferno. O inferno tá uma labareda só. Não, né, sério. não, Nesse último não. verão aqui, pelo amor. Não, sério, não tinha condições. Eu tenho aqui uma extensão do meu espaço, né? Que eu fiz faz uns 13 anos. Então ali tem ar-condicionado, tem toda uma preparação para aquele ambiente. Aham, Este ano teve 2 dias que o ar-condicionado estava lutando não dá conta. para resfriar. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Era um inferno. Tu abria, porque tu tava sempre no ar-condicionado, né? Tu abria Uhum. pra outro, parece que tu cozinhava.
Sério? Mas é aquele bafo quente, né? Aquilo. Mas lá no Canadá era diferente. Aqui é calor, tá? É horrível. Só que lá no Canadá eu não conseguia respirar. Não tinha vento, sabe? Tu tava na rua, não tinha vento. É bizarro, bizarro. Aí os prédios que tinham ar-condicionado, na WeWork, onde eu trabalhava, eles tinham que colocar baldes nos corredores porque não dava Pra conta e começava a onde? pingar os Sim, ar, tá sabe? lutando também, né? Estavam lutando também. Então, assim, horrível. As pessoas iam para os shoppings pra se salvar do calor. E os moradores de rua também. Eles entravam no shopping. Porque tava muito quente. Foi assim, ó, surreal. Surreal mesmo. Bizarro. Nossa Claro, senhora. aqui também é muito quente, mas aqui ainda tem a brisa. Aqui tu consegue respirar. Lá era diferente, tu não conseguia respirar e daí vinha aquelas queimadas que no horizonte tu olhava assim, era tudo branco. E os alertas, sabe? Bah, assim, nossa, foi punk, mas passou, foi rápido pelo menos, né? Sim. Mas o Então, verão é lindo. como pontos negativos mesmo, seria mais a questão das drogas Das drogas. liberadas e É. dessa neve sem fim. É, porque assim, as escolas lá, o ensino é muito bacana, apesar que tem essa. Quem não gosta muito dessa questão de gênero, do delo, toda essa questão lá existe também. Lá é bem forte. Lá eles têm parada gay, assim, eles têm bastante disso. Eles têm um bairro lá todo cheio das bandeirinhas do movimento gay e tudo mais. Lá é bem misturado mesmo, bem eclético, assim, e todo mundo se respeita, sabe? Sim. Tá? Tem os banheiros que são para ambos, né? Então lá tu não pode bater de frente com isso. Tu tá em Tu minoria. vê, tu vê que coisa, né? Claro, são países diferentes, mas os Sim, Estados Unidos adotaram o gênero masculino e feminino e acabou. O resto não existe. isso. Uhum. Tanto que andando aqui, eu não sei se tu viu os AUE Uhum. Tô nas, mais ou menos olhando assim por cima. nos parlamentares que estão achando um absurdo. Gente, mas é que então tu não vai pra lá. Lá é assim. Aqui tu faz o que tu quiser. Lá é assim. Sim. E pelo que eu entendi, é tipo assim, acabou, é assim que funciona, ponto, E é isso aí. segue, próxima pergunta, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, tu vai para um país árabe, não tem essa história Não também. tem. Não Não tem. tem. Não Vão se tem. meter com os árabes? Não vão se meter com os árabes. Enfim, Uhum. tu que tá indo para a cultura, né? Tem que Então a gente acaba nos respeitar. adaptando à cultura do lugar, sendo bom ou não tanto, mas é a gente que está optando por ir. Uhum. Ah, não, eu acho que lá não tem nada a ver. Não vai Não para vai lá. pra lá. É isso aí. Tu tem que entender que tu não tá no teu país e que tu tem que seguir aquilo lá. O Canadá já é um lugar bem eclético. Tem de tudo. Sabe? Tem de tudo. É um país que o Brasil também, né? Puxou de muitos lados, mas lá também puxa de muitos lados. Tem essas culturas aí bem forte nas empresas. Só que nós temos uma diferença, né? Lá funciona. Lá existe o respeito. Entende? Diferente daqui. No Brasil, eu não quero um filho meu, um banheiro onde vai ter homem, vai ter mulher, vai ter de todo quanto é tipo, Mas porque isso é no Brasil a difícil, né? cultura é diferente. Lá tu sabe que lá eles respeitam, entende? Mas é que Lá, assim, se acontecer alguma coisa, a pena é totalmente diferente, entendeu? eu Então, acho que tem assim, sabe que assim, eu acho que o respeito nesse ponto, agora tu colocou dentro do banheiro, Uhum, ok, cada um faz o que quiser, então pra mim, tanto faz, cada um faz o que quiser, mas tipo, o banheiro que é uma coisa tão íntima, né? uhum, Tem que ter o masculino e o feminino. Os outros, se quer, a gente faz o banheiro pros outros, então. exato, Agora não exato. ficar misturando. Isso que assim, que eu acho que eu não querer nem a gente, nem os que são contra quererem incutir que o outro mude, Uhum, e nem que são a favor querer incutir que os que são contra mudem. Porque exatamente. o respeito é ambíguo também, né? É Uhum. isso que às vezes dá os problemas por conta disso.
me respeite, mas eu não te respeito, né? Exatamente. Então lá é totalmente diferente o sistema. Até mesmo, por exemplo, se uma criança é sequestrada, todo mundo recebe notificação no telefone. É muito rápido, sabe? É tudo muito rápido, tudo funciona muito rápido. Entende? Diferente no Brasil. No Brasil, querem impor. Aqui sempre querem impor. Só que nós temos cultura, nós temos uma cultura bem complicada, né? Bem complicada, bem problemática. Então, até que ponto isso é bom, isso é benéfico, sabe? Porque a gente vê pessoas que, ok, elas querem se sentir, né, na sua forma, como ela quer ser, ok? Só que vai ter outras pessoas que vão querer usar disso como uma ferramenta para fazer uma maldade. Infelizmente, no Brasil tem isso. Lá no Canadá, tu já não vê isso acontecendo. Lá é diferente, entendeu? É a cultura deles desde o início que é diferente. O estuprador, ele vai ser notificado, ele vai ser marcado, tu vai ter um aplicativo onde tu vai saber onde esse cara tá. Entendeu? Que nem tem nos Estados Unidos, como se fosse uma tornozeleira eletrônica. Se ele se muda, ele tem que notificar, sabe? No Halloween, ele não pode dormir na casa dele, ele vai ter que ir pra prisão. Por quê? Porque as crianças vão estar na rua pedindo doce. Sim. E é propício nesse dia ele fazer alguma maldade. Então, é diferente a regra lá. Entendeu? E Aqui funciona. e funciona. Aqui o brasileiro usa disso, né? Que acaba prejudicando quem não quer fazer maldade. Sim. Entendeu? Eu não sou contra essas pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ser o que elas querem ser e o que deixa elas felizes, entendeu? Acho que a base de tudo tem que ser o amor. Só que, infelizmente, essas pessoas elas também são prejudicadas por outras pessoas que querem usufruir disso para outras coisas além, entendeu? Sim, Então, sim. é a cultura brasileira. Infelizmente, sabe? E amor, respeito é coisa que se dá se dá e se recebe. Exatamente. Então é uma coisa Exatamente. que isso também é algo que pesa muito, Uhum. né? Enfim, a alçada é muito grande nisso, É né? Porque muito. é muito pano pra manga. Nossa, se a gente conversa daquelas nossas conversas, né? Meu Deus do céu. Eita, que a gente fica aqui, ó. Noite adentro. A Anaísa começou com minha cliente, né? A minha cliente tá trazendo a minha cliente, que sou veterinária, né? Então ela trazendo a cliente pra mim. E a gente se identificou, eu me lembro a primeira vez que tu veio, me fez uma pergunta. Eu não me lembro da pergunta, mas eu pensei assim, gente, eu sei, o que eu te respondo? Porque eu não sabia qual que era dela, né? Se ela pensava a mesma coisa que eu ou não. E eu acho que ela sentiu e começou a falar, disse, é das minhas. Aí nunca mais, né? Daí eu falei, meu Deus, Aí só foi. é. Tem que Ai, ser, né? Não adianta, a gente se identifica, né? sim, sim. Ai, maravilhoso. E mais uma coisa que eu queria te falar, que a gente rodou na questão do plano de saúde. Ah, Meu marido tinha quebrado o pé. Ele recebeu atendimento, bem mal, por sinal, porque daí o médico falou que ele não tinha quebrado nada. Aí a gente disse, mas a gente quer um raio-x. Aí o cara disse, tá bom. Levou um tempão pra fazer o raio-x. No raio-x ele viu que deu uma fraturinha assim bem pequena. E aí o médico falou, tá, e o que que tu quer fazer? Aí eu me estressei. Aí eu já sabia um pouco de inglês ali, aí eu me estressei. Eu disse, uma bota? Ele não consegue pisar, eu tô carregando esse guri. Aqui eu tenho uma cadeira de rodas, mas depois sim. daqui eu não vou conseguir carregar ele pra cima e pra baixo. Dele, então tu quer uma bota? Sim. Trouxe uma bota, levou uns 20 minutos pra mulher trazer a bota e não tinha ninguém naquele plantão lá. Uhum. Ela trouxe a bota, ela enchia assim. Eu acho que ele até trouxe do Canadá, ele trouxe aquela bota, porque vai que ele quebra o pé de novo, né? Eu disse: leva essa bota, dá um jeito de botar essa bota na mala, porque ela é muito boa. E a gente pagou por essa bota, porque depois veio a continha em casa. Então, por mais que a gente pagava plano de saúde, $100.
Sim. Então, Entendeu? Então, acaba que tu tem que pagar alguma coisa no final das contas. sim. É isso aí. É. Tudo tem os prós e os É, contras, não adianta, né? Mas enfim, mas sim. que a experiência valeu, né? E valeu também por compartilhar com a Nossa, gente foi hoje. super. Naesca, sabia, né, que ia ser muito bom. Muito obrigada por compartilhar tanto. E porque eu sempre digo, a gente passear lá, ficar 2 semanas conhecendo é uma coisa. Agora viver, ter como um local, viver lá, experienciar, né? Ficou 2 anos, então, tipo assim, é muito tempo que tu Uhum. viveu aquilo e foi muito, que bom que tu veio compartilhar com a gente aqui, falar um pouquinho mais, porque eu acredito que tem muitas pessoas assim como eu, que adoram saber coisas de fora e tudo sempre engrandece a gente, né? E não perdi meu desejo, ainda quero ir para o Canadá, mas Não, eu acho que eu vou. tem que ir. E assim, Tem que ir. É lindo. e Vancouver é uma cidade que, né, que, viu só, eu já pensei até no lugar certo, então, para poder Não, ir. e Vancouver, vai na primavera. É lindo lá. E Vancouver é a Hollywood do Canadá. Então tu vai ver Ah, muito filme sendo gravado. Aham. olha! Tem uma série que saiu na Netflix. A Netflix é alguma coisa de blonde, alguma coisa de sangue, assim. Ah, mas eu olhei por cima. Essa série, ela estava sendo gravada do lado do meu prédio. Então, Então eu via eles gravando e depois saiu na Netflix. então tu faz a gentileza de É, achar essa série e colocar nos comentários, por favor, tá? Porque eu quero saber, você que vai a gente querer saber também. tá, eu vou procurar. Mas é que assim, eu olhei o primeiro episódio, eu fiquei, ah, não, ah, não. É ruim, é ruim, é ruim. Como é que é? Não é Exagerado, lobisomem, assim. é uns vampiros lá e, ah, é uma coisa nada a ver, sabe? Ah, então tá. Enfim, não perde nada, mas eu vou procurar o nome e eu te mando. Então tá bom. Mas é Meu bem, muito muito obrigada. bacana, vale super a pena. A experiência foi incrível, não me arrependo. Passei por muito perrengue desde o começo. Se em 2 anos, 2 meses eu tive assim, ó, que eu tava na paz de Jesus, foi muito, porque eu passei muito perrengue, mas valeu muito a pena, sabe? Foi aprendizado. E se tem oportunidade, vai, bota a cara mesmo. Ah, mas não sei inglês, lá tu vai aprender, Isso aí. entendeu? Quem nunca vai a Roma, literalmente. É, verdade. Então, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. É incrível. Falar contigo é maravilhoso, né? E se a Ah, gente deixar, a gente vai até amanhã. e tudo que eu tentei focar aqui, né? Eu tô... Tentei ficar no Canadá. Eu tô me esforçando aqui, viu? Ah, tá. Porque senão, acho que eu te ver, a gente tá lá no Japão, literalmente, falando do Japão. Literalmente. Meu bem, muito obrigada por ter compartilhar. Muito obrigada para quem assistiu, para quem ainda vai assistir aqui. E é isso, uma ótima noite para nós. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.